Olá, você está no Boteco Corporativo, eu sou o Luiz Burlamac. Eu sou o Roberto Nogueira. E nós estamos aqui sem crachá, falando das nossas experiências com grandes empresas, né, nesse Brasil aí, que passa por grandes transformações. E falando em termos de Brasil, Roberto, eu trazer um tema aqui que ele é um pouco incômodo, muitas vezes quando eu falo sobre essa questão, principalmente para os gestores. Outro dia eu estava numa empresa assistindo uma reunião. Aí o gestor falou, não, porque eu tenho uma reunião de desempenho. Eu falei, tá, então eu quero melhorar o desempenho das minhas reuniões. Você pode assistir, era online. Eu falei, perfeitamente. Fazia parte do pacote, tudo mais, eu assisti a reunião. A reunião não foi reunião, foi comunicado. Ele tratava todas as pessoas já de forma determinística, dava espaço para as pessoas falarem, ninguém falava nada, todo mundo estava esperando qual que seria o próximo passo, esperando a direção dele. Depois eu fui acompanhar um pouco mais esse gestor e eu percebi uma coisa muito interessante. Ele não fazia isso por mal, ele conduzia as coisas de uma forma que ele infantilizava as pessoas. Tratava as pessoas como se fossem crianças, onde ele tinha que dar a direção, ele tinha que cobrar e ele tinha que punir. E quando ele tivesse que dar a motivação, ele dava a motivação. Eu vi isso, as pessoas se transformando em pessoas infantilizadas como se fossem crianças. Depois, o que aconteceu? Eu estava participando de um conselho de uma empresa e eu fiquei abismado como que este padrão de comportamento infantilizador que existe no nosso país, até por conta do modelo de Estado que nós temos, que o Estado tem que fazer tudo pelas pessoas, todo mundo fica esperando um salvador da pátria, coisa para resolver a sua vida e tudo mais. Eu vi esse comportamento dentro de um conselho, onde um membro do conselho, que era um dos, vamos dizer, sócios da empresa, tinha mais ou menos umas 12 pessoas, não gostou da interação do outro, não teve a capacidade de discutir sobre isso, a cadeira era giratória, virou a cadeira para o lado, devia ter uns 67, 68 anos, emburrou, fez assim de lado e ficou de costas para a reunião sendo conduzida. Aí você vê, uma pessoa de 68, quase 70 anos, membro de um conselho, um gestor fazendo isso, funcionários que chegam na empresa e também tomando medidas assim de uma completa infantilidade, por exemplo. Um outro caso, aí num outro nível. Uma empresa, nesse período de problema de pandemia, a empresa colocou todo mundo trabalhando em casa. O que aconteceu nesta empresa? Várias pessoas não foram trabalhar em casa, foram trabalhar em outros lugares. Tinha gente trabalhando na Bahia, tinha gente trabalhando em Florianópolis, porque estava trabalhando onde quisesse estar. A empresa, depois que passou o período da pandemia, falou, agora está na hora de voltar para o escritório, né? Aí um mais antigo falou assim, nossa, que bom, nós não precisamos voltar. E um mais novo, 19, 20 anos, respondeu da seguinte maneira, isso é muito injusto. Não pode. Eu já estou produzindo, eu entrego resultados, isso é muito injusto. Ou seja, aí o que acontece? Tomou a coisa como se fosse pessoal, começou a tomar raiva da empresa, e o que acontece? Perdeu uma boa posição do que tinha na organização, acabou saindo e depois se arrependeu, porque era uma boa oportunidade que ela tinha de crescimento de carreira, ela tinha identidade com a cultura organizacional, mas se sentiu injustiçada porque não podia trabalhar exatamente de todo jeito como ela queria. E eu vejo que essa questão da infantilização está muito presente na nossa cultura e ela acaba, a gente trazendo um monte de gente infantilizada em todos os níveis, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, tomando decisões, tratando os outros e reagindo de maneira completamente assim, infantil, quando é contrariado, quando o resultado não acontece, como se fossem crianças mimadas e birrentas. Eu vejo isso muito no Brasil. Você deparou com esse tipo de comportamento ao longo da sua trajetória como consultor? Olha, Luiz, é claro que a gente já deparou com esse tipo, com situação parecida, né, com essa que você está narrando aí. E agora, eu não sei, talvez pelo fato da minha formação ser no campo da engenharia, a gente trabalha mais um pouco pelo lado na razão. Eu tendo a levar as questões para a razão, né, principalmente quando eu vejo que está caminhando muito para o lado da emoção. Da emoção e dessa, sem controle, dessa né? infantilização que você acabou de comentar. Eu vou te contar um caso que eu deparei com ele, como eu reagi. Talvez, eu não sei nem se a reação que eu tive é a melhor, mas é a que eu tive, é aquilo que eu te falei, é aquela que tem a ver com a minha formação, com o meu entendimento daquilo que é importante para a gestão.
E a discussão era numa empresa familiar, diversas pessoas da família, irmãos ali, e nós estávamos fazendo um trabalho de planejamento estratégico e, num dado momento, começou uma discussão entre as pessoas lá sobre que função cada um deveria exercer dentro da empresa. Eram todos familiares? Todos familiares, um querendo fazer uma coisa, o outro querendo fazer outra, e a discussão foi assim, caminhando para um lado, que eu estava, se eu não tomasse uma atitude, eu ia perder a reunião. Entendeu? Eu ia perder a reunião. Então, assim, eu deixei fluir essa, digamos assim, estava caminhando muito para esse lado que você falou, de infantilização, as discussões estavam muito emburradas de um contra o outro, muito levadas pelo lado emocional. Aí, num dado momento, eu interrompi a discussão e fiz a seguinte intervenção com eles. Falei, gente, olha, deixa eu dar para vocês uma perspectiva de como que eu entendo que funciona uma empresa. Vocês estão aqui discutindo que papel cada um deve desempenhar. Eu vou dar para vocês aqui uma maneira como eu entendo a empresa. Eu precisava dar um choque naquela turma. Eu virei para eles e falei assim, gente, empresa não precisa de gente. Você falou isso? Falei. Aí você imagina como é que ficou. Aquelas pessoas brigando para ocupar espaço, eu falei, não, empresa não precisa de gente. Aí o susto foi dado, eu falei assim, a empresa precisa de uma estratégia. Um negócio precisa de uma estratégia. Ele precisa saber que espaço de demanda ele ocupa, né, que vantagem competitiva ele vai desenvolver, como é que ele vai se posicionar no mercado, que objetivos ele vai perseguir, que sonho ele espera para um futuro. Quer dizer, a empresa precisa dessa estratégia. E quando ela define a vantagem competitiva, quando ela define o posicionamento estratégico, ela também define o que ela vai fazer para atender as demandas que ela se propõe a atender. Essas demandas, essas coisas que ela faz para atender essa demanda, são feitas por processos. Aí eu comecei a falar, né? Processos são um conjunto de atividades que interagem para cumprir uma função. A função é produzir aquilo que a estratégia pediu que seja feito. Então, é fundamental, eu preciso da estratégia, eu preciso de processos. Agora, processos para terem sucesso no cumprimento de suas funções, precisa de competência. É aí que eu vou buscar gente. Que pessoas têm competências que os processos da empresa precisa, e esses processos têm que estar alinhados com a estratégia. E aí eu virei para eles e falei, olha, se vocês têm a competência que os processos precisam, vocês estão dentro. Se vocês não têm, ou vocês desenvolvem, ou no meu entendimento não tem espaço para vocês. E eles? Bom, foi um choque, né? Foi um choque, mas foi uma maneira de eu retomar a reunião. Né? Aí eu consegui retomar a reunião e continuar com as discussões. Certamente aquilo ali ficou alguma interrogação para as pessoas, mas eu quis deixar bem claro para eles. Para vocês ocuparem espaços dentro da empresa, é importante que vocês tenham a competência que a empresa precisa. Se não tem, desenvolva. Se não quer desenvolver, não tem jeito. Muitas vezes em empresas familiares, a competência é ser querido pelo pai ou pela mãe. Ou haver uma compensação emocional na empresa por alguma questão familiar. E se essas questões não são tratadas de uma maneira objetiva e racional, você não quebra o vínculo emocional. Ô, Luiz, esse é o que eu venho trabalhando fortemente, trazer o racionalismo nesse processo, senão não tem jeito. É claro que a gente sabe que existem outras dimensões da vida, claro. Outras dimensões da gestão que vão muito além da razão. Sim. Né? Muito além da razão. Eu estou lembrando, uma vez eu estava dando um curso para umas professoras, né? Professoras de escola, a gente estava desenvolvendo curso de gestão para melhoria das professoras. E elas perceberam que eu tinha um lado racional, um lado muito forte. Né? E quando acabou o curso durou mais de um dia, quando acabou o curso, elas me deram um presente. E o presente era um livro, sabe? Era um livro escrito por um psicólogo, eu não estou lembrando o nome do livro, mas era um livro de um psicólogo. Acho que é Amando, Vivendo e Aprendendo. Né? E esse livro, na hora que todas assinaram, né? Lembro desse livro. Gostaram demais do treinamento, mas eu peguei um livro para ler, sabe? Na hora que eu começo a ler o livro, dentro do livro tem um texto, uma frase lá em que o autor diz o seguinte: se você é daquelas pessoas racionais que gostam da lógica, da razão para abordar os problemas, eu tenho pena de você. Ele falou no livro. No livro.
Esse livro mexeu comigo, né? Eu acabei fazendo um curso de pós-graduação em recursos humanos só por causa disso. Mas assim, não tem jeito, né? Assim, o meu lado, a minha forma, a minha formação, a minha maneira de abordar, toda vez que eu deparo com problemas dessa natureza, eu tento trazer a razão para a discussão. E é claro, nem sempre a razão é suficiente. Não é. Aí chega no meu limite. Aí extrapola e vai pro meu. Por isso nós temos que trabalhar juntos. Nós estamos juntos. Eu tenho um lado racional muito forte, mas eu tenho um lado intuitivo muito forte, a de percepção de campo, sentir, a consciência que muitas vezes ela não é explicada pela razão, né? Ela extrapola o estado de saber que a gente eu chamo de estados noéticos, né? Quando a gente tem aqueles insights, aquelas respostas que não vêm dentro de uma lógica, mas que é a resposta certa e exata. Por isso que quanto mais a gente está alinhado com o nosso self, mais condição a gente tem. Mas, mesmo assim, com essa questão forte que eu vejo da infantilização, principalmente no nosso país, isso é cultural, eu procuro levar neste campo especificamente, não em sua abrangência em 100%, mas em sua grande maioria, eu trago a razão. O pensar, principalmente nas consequências, porque as pessoas não pensam no que elas falam e depois elas pensam. E quando você tem um ambiente, no ambiente corporativo, que as pessoas não pensam no que elas falam, eu sempre falo, a palavra é a pedra, depois de jogar não volta mais. E ela produz efeitos emocionais nas pessoas, porque as pessoas elas enxergam e interpretam. E as pessoas interpretam baseado no quê? No seu sistema de crença. E no sistema de crença ela formula visão sobre o outro. Uma vez que ela formula visão sobre o outro, ela cria o quê? O que eu chamo de imagens congeladas. E um começa a ter imagem congelada do outro. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assada dessa maneira. O que acontece? Você não consegue mais ter um trabalho em equipe. Você não consegue ver as coisas de uma maneira mais abrangente. Você coloca as pessoas em caixinhas. E as pessoas fazem isso sem falar com ninguém. Simplesmente pelas relações humanas, por conta muitas vezes da imaturidade projetada dentro dos seus interesses e desejos que por vezes não são atendidos. E eu vejo isso no Brasil. Eu, assim, como eu lhe falei, né, eu tento levar as coisas para o propósito. O que é gerir? O que é gestão? O que é gerenciar? Gerenciar é alcançar metas sustentáveis. Então, o que é uma meta? Uma meta é o que uma meta deve fazer para uma empresa? Ela deve desafiar as pessoas para o desconhecido. Quer dizer, eu preciso criar um conhecimento novo para alcançar. Se eu tenho uma meta não alcançada, isso também é sinônimo de um problema. Então, eu tento levar as pessoas para falar o seguinte, aqui na função gerencial, o nosso papel é resolver problemas. Eu sempre tento trazer a discussão para esse propósito. Que problema que nós temos, que evidência nós temos do problema, né? Como é que eu meço esse problema, que razões me levam a ter esse problema, o que é que eu posso fazer para corrigir. Então, assim, eu sempre tento trazer por esse lado, sabendo que existem situações de relacionamento, de dificuldade de relacionamento entre uma pessoa e outra. Essa questão, que isso não é suficiente. Ela é a despersonalização do conflito. A tentativa é essa. A despersonalização e fala, vem cá, mas nós estamos tratando disso. Qual é a sua visão disso? E onde que nós queremos chegar com isso? Luiz, só para você ter uma ideia desse meu comportamento, numa das discussões começou a se procurar um culpado, né? Um tentando falar que o culpado, né? Sempre é assim. Natural. E num dado momento eu falei, gente, o culpado sou eu. Agora vamos achar a causa. Um amigo meu fala o seguinte, se a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Ali eu falo, a culpa é minha, agora vamos achar a causa. É isso aí. Muito bem, você assistiu hoje aqui no nosso Boteco Corporativo, nós falamos sobre a infantilização no mundo corporativo. Será que isso acontece na sua realidade? Será que você cai nessa armadilha sem você perceber? Se você gostou, curte aqui, inscreve no nosso canal e manda isso para as pessoas que estão precisando escutar essa conversa aqui de boteco, ok? Até breve.